Olá, nobres amigos, eu sou o príncipe exilado Lucas Possalski II e nesse vídeo, no clima de eleições aqui, o que eu queria muito entender e eu nunca consegui compreender é por que pessoas aqui do Brasil se importam tanto com o que algum maluco lá em outro país vai votar. Torce pra político, grita, tenta fazer campanha como se fosse do time dele, coisa assim. Quando na verdade, pensa só, você não vota lá, você não tem poder nenhum de influenciar o que vai acontecer lá. E segundo, as consequências da eleição de lá vão ser no máximo secundárias para você. Dificilmente você vai ser diretamente afetado pelo que vai acontecer lá. Independente do que aconteça, você vai ser indiretamente afetado. É muito difícil ser afetado diretamente. E assim, uma coisa que eu costumo muito ver na política, acho que pessoas que entendem um pouco melhor de como ela funciona veem com frequência, são aqueles malucos lá que sempre acreditam no presidente, o governador, o prefeito, que eles são o executivo, né, no caso, funções do executivo, como grandes salvadores da pátria e ignorando completamente que na verdade é o legislativo quem define a política atual, né? Vamos falar a verdade. Nada acontece sem aprovação do Congresso, sem aprovação da Câmara. O executivo meramente sanciona as leis, as aprova ou reprova, e tem o veto também, né? E quando muito emite decretos para situações provisórias que posteriormente terão que passar pela Câmara. Ou seja, são coisas que não se mantêm por muito tempo. Os decretos. E por que eu tô falando do funcionamento da política num vídeo desse canal aqui, que é um canal sobre medievalismo? Porque alguns vídeos atrás, provavelmente um bom tempo depois de vocês verem esse vídeo, aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu não sei explicar nem o porquê nem como, mas aconteceu. Que foi, eu postei um vídeo sobre e se o Brasil continua sendo uma monarquia. E nesse vídeo eu recebi um monte de comentários de monarquistas. Eu recebi muitos comentários, mas comentários que pareciam bem pouco esclarecidos sobre a monarquia, uma vez que não retratava muito bem o sistema de monarquia que o Brasil teve, que foi a monarquia parlamentarista. Então eu recebi comentários como: ah, se o rei quisesse tal coisa, ele queria fazer tal coisa, o rei iria fazer outra coisa. Ah, o rei... Como se a vontade do rei brasileiro fosse de um rei absolutista. Pois provavelmente não entenderam muito bem a história da monarquia brasileira. Explicar melhor do que se trata a monarquia brasileira. Tem a monarquia do Pedro I, que essa sim foi realmente absolutista, mas ele foi expulso do país logo em seguida. Então sempre quando se fala em monarquia brasileira, principalmente por causa do Pedro II, que foi a única que realmente durou para valer, e também porque por ser a monarquia que os monarquistas sérios defendem hoje, eu sempre levo pro lado do monarquia parlamentarista. São as definições mais claras de monarquia que eu consigo imaginar pro Brasil, que eu consigo ver alguém falando sobre ou discutindo. E na monarquia parlamentarista, pouco se difere da república. O motivo é o seguinte: significa que assim como a república tem um parlamento, um congresso que vai fazer as leis, aprovar as leis, não para sanção ou veto do rei, ao invés do presidente da república. Só isso. A diferença é basicamente essa. Ou seja, continua sendo um congresso quem irá aprovar ou reprovar as coisas, quem irá fazer as coisas de fato, de quem dependerá de fato a vontade das coisas, e não do rei, como alguns fãs da monarquia menos esclarecidos gostam de acreditar. Então, isso é uma monarquia parlamentarista, e essa foi a monarquia que o Brasil teve, e essa é a monarquia que os monarquistas defendem. Ou seja, uma monarquia não tem tantos poderes assim. Por sinal, a gente possui, além dos poderes de veto e sanção, poder para situações imediatas, para resolver tipo uma crise imediata assim. Ele faz um decretozinho, dura sei lá algumas semanas, 1 mês, 2 meses no máximo, tem que ir para o Congresso para ir aprovar, para poder manter, senão não será mantido. E detalhe, pode ser derrubado pelo Congresso em prazos anteriores. Esse é o caso real, com o rei podendo fazer tanto essa parte de sanção e veto, quanto porque na monarquia parlamentarista, porque existe um cargo chamado primeiro-ministro, que ele é eleito indiretamente pelo Congresso para ocupar essa função de decretos e governo interno, cabendo ao monarca em si, numa monarquia parlamentarista, apenas veto e sanção, que foi o que de fato ocorreu durante a monarquia de Dom Pedro II. Não foi porque ele gostava ou não gostava de determinadas coisas. Na verdade, ele tinha muito pouco poder, se pararmos para observar de verdade. Ele apenas dava o carimbo dele para as coisas poderem acontecer ou não, mas ele não escolhia o que ia acontecer de fato. Ele, no máximo, poderia impedir alguma coisa ruim de acontecer, feita pelos congressistas, ou aprovar o que ele considerasse boa dos congressistas. Pouco mais do que isso ele poderia realmente fazer. E, enfim, o único tipo de monarquia em que o rei realmente tem poder absoluto sobre as pessoas e sobre tudo é, como o próprio nome diz, monarquia absolutista. Porque nem na monarquia feudal o rei tinha poder sobre tudo, porque ele tinha poder sobre seu micro território, mas nem sobre as pessoas em si ele tinha, porque se as pessoas abandonassem sua terra, ele já não poderia mais mandar nelas. E eu acho que é isso, nobres amigos. Espero que tenham gostado, foi simplesinho mesmo. Se gostaram, por favor, deixe seu like aí. Se não é inscrito, por favor, se inscreva.